Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em João, capítulo 20, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde pusestes, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Amém? Irmãos, hoje aqui pela manhã essa adoração estava tão maravilhosa, na presença do Senhor. A gente adorando o Senhor, estava uma unção que eu fui completamente renovada. E eu creio que cada um daqueles que entregou a sua adoração a Deus, Deus também tocou em você. A gente já poderia sair daqui gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez aqui. Pela presença, até mesmo pela palavra que Deus já usou o pastor João para trazer. Mas o Senhor, Ele tem mais para cada um de nós aqui. Interessante que a maioria de nós sabemos quem era Maria Madalena. Era uma mulher que Jesus havia expelido 7 demônios. Ela era da cidade de Magdala, que ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Nós sabemos pela palavra do Senhor que Maria Madalena, até pelo fato dela chamar Madalena, era por causa da cidade que ela morava. Porque naquele tempo existiam muitas Marias. E para identificar essa Maria, eles colocaram o nome dela de Madalena. Porque ela veio da cidade de Magdala. Agora você imagina, essa cidade era uma cidade que tinha muitos comércios, era uma cidade pequena, porém era boa financeiramente. E dentro dessa cidade havia muita prostituição. Na palavra de Deus não fala que ela era uma prostituta, mas se supõe pela história de vida dela que ela sim era uma prostituta. E ela não era qualquer prostituta, ela tinha dinheiro, era uma mulher de porte que agia até mesmo na época, ela tinha uma influência muito grande, até mesmo no poder ali, na economia do país, uma mulher conhecida
Porém, ela era uma mulher endemoniada. E se você for ler a palavra do Senhor, quando Jesus repreende os espíritos dela, fala que tinha nela um espírito de enfermidade. Interessante que eu estava pensando aqui hoje pela manhã, que realmente ela deveria ter um espírito de enfermidade quando Jesus repreendeu esses 7 demônios nela. Porque essa mulher, ela se rendeu aos pés do Senhor. E muitas vezes precisamos estar vivendo uma situação difícil na nossa vida para que a gente venha nos entregar na presença do Senhor. E essa mulher não foi diferente. Ela se rendeu ao Senhor porque ela via em Jesus a única solução da vida dela. Uma mulher completamente perdida, uma mulher que estava no fundo do poço. Ela não tinha outra saída a não ser se render ao Senhor. E quando eu estava meditando, eu nunca pensei em pregar sobre a vida desta mulher. Mas quando eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor me fez lembrar de onde Ele me tirou. E eu me identifiquei muito sobre ela, porque cada um de nós sabemos aonde o Senhor Jesus te tirou. Você se lembra de onde Ele te arrancou? De onde Ele te alcançou? E eu queria falar, o tema dessa mensagem hoje seria como se tornar sensível à vontade de Deus para as nossas vidas. Existe uma vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Existe algo que o Senhor nos chamou para fazer, uma vontade de Deus todos os dias para nós. Qual é a vontade do Senhor hoje para o seu dia? Como você começou o seu dia hoje? A vontade de Deus é que nós, como filhos, para que a gente seja sensível àquilo que Deus quer fazer hoje na nossa vida, nós precisamos honrar Ele. E eu queria colocar aqui 3 passos. Claro que existe mais. A atitude desta mulher, ela abrange muito mais do que esses 3 passos que eu vou falar. Mas foram os 3 que o Senhor ministrou ao meu coração. Então, a primeira coisa que Maria teve para que ela vivesse a vontade de Deus, fosse sensível à voz de Deus, o primeiro passo foi porque ela temia o Senhor. Ela tinha temor de Deus. E eu me pergunto, por que uma mulher foi a primeira mulher a ver que a pedra do sepulcro havia sido removida? Por que ela foi a primeira a encontrar com Jesus depois da ressurreição? Os discípulos, 12 discípulos, andaram com Jesus lado a lado. Eles poderiam ter sido um daqueles que foram escolhidos. Eles poderiam ser um deles, o qual teria um encontro no sepulcro e ver aquela pedra removida. Eles poderiam ter sido o primeiro a ver Jesus ressuscitado. Mas por que essa mulher que era rejeitada pela sociedade, uma mulher que foi expulso 7 demônios dela, por que ela foi a escolhida? Então eu não tenho dúvida que o primeiro passo que nós devemos ser e aprender com ela é ser pessoas que temem o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa mulher sabia muito bem de onde Jesus havia tirado. Por isso que ela temia o nome do Senhor da maneira que ela temia. E nessa busca dela de ser sensível à vontade de Deus por causa do temor, no verso, olha o que fala aqui no verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro. O que leva uma mulher a ir para um cemitério de madrugada, na escuridão ainda, porque não havia clareado o dia. Não havia chegado o dia. Muitos têm medo de ir no cemitério ainda de dia. Não é verdade? Quanto mais à noite. Tem muita gente que tem medo do cemitério. Quanto mais chegar ali na escuridão. Mas essa mulher, ela não temeu de encontrar homens no caminho dela. Ela não temeu a escuridão. Ela não temeu as circunstâncias. E mesmo assim ela se levantou e foi encontrar o corpo de Jesus, saber o que estava acontecendo, aonde Jesus tinha sido enterrado. Ela abriu mão de todo temor. Por quê? A palavra do Senhor diz
em Mateus 10, 28, diz assim: e não temais o que mata o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Nós devemos temer, irmãos, é o nosso Deus. O nosso temor tem que ser dele, não do homem. Quantas vezes nós tememos o homem, quantas vezes nós tememos a circunstância. Eu falo até mesmo pelo vírus. Quantas vezes a gente teme a doença? Tememos circunstâncias, pessoas que fazem o mal, pessoas que assassinam outras pessoas. Temos, se a gente for analisar, são tantos medos que tentam nos paralisar. Até mesmo como filhos de Deus, a gente é paralisado muitas vezes por causa do medo. E o que me admira na vida de Maria é que ela não temia nada disso. Ela não estava preocupada o que as pessoas iam pensar dela. A única preocupação de Maria era com ter um encontro com Jesus, ainda que ele estivesse morto. Tamanho era o temor que ela tinha. E é interessante que Deus, ele tem prazer de revelar os segredos dele. E olha o que o Salmo 25 diz: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Ele os mostrará o seu conserto. O temor a Deus nos faz que sejamos revelados segredos de Deus. É por isso que o Senhor revelou para Maria o maior segredo que haveria de acontecer e ser revelado para a humanidade. O maior projeto que Deus havia realizado, um dos maiores, né? Porque quando o rei nasceu, que Jesus nasceu, o Messias, também foi um dos maiores projetos que Deus havia revelar para a humanidade. E a ressurreição de Jesus seria um novo grande projeto de salvar toda a humanidade. Deus revela para quem? Para uma mulher que foi sensível à vontade de Deus. E nós sabemos que temer a Deus é abrir mão de fazer aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor, isso é temer a Deus. E aquilo que você sabe que agrada ao Senhor e você está disposto a viver, isso é temer a Deus. Então nós precisamos temer a Deus e submeter a nossa vida à vontade do Senhor, para que os segredos do Senhor sejam revelados para cada um de nós. É algo maravilhoso, irmãos. É tão interessante que eu achei algo interessante. Quando João e Pedro, Maria chega até eles e fala com eles que a pedra do sepulcro havia sido removida. Você sabe o que os dois fazem? Eles saem correndo. Interessante que Pedro começa a correr para ver se aquilo que ela falou era verdade. E João corria juntamente com Pedro. Só que João fica tão eufórico que ele passa Pedro. Sabe para quê? Para ser o primeiro dele a ver que a pedra havia sido removida. De tão importante que é para nós termos um segredo como esse revelado. É algo maravilhoso quando Deus nos escolhe para revelar o seu profundo, o seu segredo para cada um de nós. E muitas vezes nós não damos valor nisso. O coração de Maria não estava em nada deste mundo, a não ser entender o que havia acontecido com o corpo de Jesus. Porque ela sabia que existia sim uma promessa, mas ela naquele momento ela não se lembrava. Porque nós temos uma tendência de nos esquecermos daquilo que Deus nos prometeu. Então, o primeiro passo que eu vejo na atitude de Maria era o temor que ela tinha com a presença de Deus. E isso fazia ela ser sensível àquilo que Deus tinha para ela. Eu não tenho dúvida que aquela noite ela não conseguiu dormir. Porque o Espírito Santo a incomodava a se levantar e a ter um encontro verdadeiro com o Mestre. E quando ela se levanta ali, ela não vê barreiras, ela não vê obstáculos, o escuro já não fazia mais parte, ela estava indo ao encontro com o sobrenatural de Deus, com a vontade de Deus sobre a vida dela. E o segundo passo que eu aprendo com Maria
Olha que interessante. É a perseverança dela. Nós só vamos nos tornar sensível à vontade de Deus se nós formos pessoas perseverantes. Mas Maria ficou parada chorando ao lado do sepulcro. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. Sabe por que Maria ficou parada? Antes disso, os dois que viram o sepulcro aberto, eles viram que estava lá os linhas, o tecido estava lá. Porém, eles foram embora. Eles viram e saíram e deixaram ali, e Maria permaneceu parada na porta do sepulcro, chorando, insistindo em entender o que havia acontecido com o corpo de Jesus. O que eu aprendo aqui, com as nossas dúvidas, as nossas falhas, inseguranças, fraquezas, precisamos perseverar. Quantas vezes nas nossas vidas vem um desânimo? Quantas vezes na nossa vida a gente olha para a situação que nós estamos vivendo e ela é contrário de tudo aquilo que Deus nos prometeu? E muitas vezes com os nossos olhos naturais começamos a enxergar como Maria enxergou ali um túmulo vazio, sem um corpo. É como ela ali chorando, onde foi parar o corpo do Senhor? O que o Senhor nos chama a atenção nessa manhã é que nós devemos perseverar, permanecer e continuar, ainda que muitas vezes não entendemos muitas coisas. Ainda que muitas vezes não sabemos o porquê estamos passando por essa dificuldade ou por essa situação. Muitas vezes estamos sem entender porque muitos dos nossos filhos não estão na presença do Senhor, se temos orado, se temos jejuado, se temos pagado o preço. Por que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que gostaríamos? Eu me lembro de certa vez que eu orava pelo meu marido, 15 anos orando por ele, para que Jesus salvasse a vida dele. A minha Bíblia era toda marcada sobre a idolatria. Porque ele veio do catolicismo e eu marcava ali a Bíblia, mostrando para ele a idolatria. Ele ouvia, ele me ouvia, muitas vezes, mas ele não se submetia. Quando eu olhava para ele, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Mas muitas vezes eu olhava para as circunstâncias. E um belo dia, eu estava ali na porta da igreja, adorando ao Senhor. E estava cantando aquele hino assim: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Eu estava na porta. E quando eu comecei a adorar o Senhor, declarando que o meu milagre estava chegando, eu senti que algo dentro de mim cantava diferente. Existia algo sobrenatural naquele dia. E naquele momento alguém chega para mim e fala assim: Renata, aconteceu algo com o Fábio lá fora. Ele não está sentindo a perna. Se eu fosse você, levava ele para o médico. E eu já estava tão acostumada, eu sabia que Deus ia ter que pegar ele de uma forma, algo assim que não era normal, para que aquele homem se rendesse aos pés do Senhor. Eu não me preocupei, eu falei, ainda não vai ser dessa vez. Eu estava como Maria, não estava crendo que algo sobrenatural havia acontecido naquele momento. E aí eu fui lá fora e cheguei lá, o que foi, Fábio? Ele estava sentado na cadeira porque haveria um churrasco na igreja. E ele sempre gostava de estar do lado de fora, né, mexendo com o churrasco. E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, você sabe que eu jogo bola, eu acho que na hora que eu fui descer do carro, eu não senti minha perna. E aí ele falou, mas eu estou bem. Eu falei, então está tudo bem. Eu entrei para a igreja e comecei, o hino estava lá. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Alguém entrou novamente na igreja e falou, Renata, leva o seu marido no médico, porque isso não é brincadeira. Eu voltei lá de novo. E depois eu voltei por
templo pela terceira vez, quando a pessoa chegou para mim e falou: Renata, leva ele no médico agora. Eu falei: eu vou ir, mesmo por encargo de consciência. E eu levantei e levei ele no médico. Quando nós chegamos ali, o lado dele já estava todo paralisando. Deste lado inteirinho. Aí ele começou a tremer, porque ele viu que o braço, eles já tiveram que pegar ele numa cadeira de roda. E ali mesmo eles começaram a fazer, tiraram na cabeça dele, estacaram o sangue e deixaram aberto e entraram com ele no quarto. Ele estava consciente e eles viraram e falaram assim: olha, nós vamos fazer um exame nele para ver se ele vai precisar de uma cirurgia, para ver se esse derrame que ele teve vai precisar de uma cirurgia. Irmãos, e naquele momento o Espírito de Deus começou a trabalhar na vida dele. Ali mesmo ele já foi entregando a vida dele para Jesus, porque ele sabia que a cabeça dele estava aberta e agora ele ia ter que passar por uma cirurgia. E ali ele começou a se render aos pés do Senhor. Eu lembro que ele falava mal dos pastores, e eu me lembro que um dia eu peguei e me levantei dentro da minha casa e falei: aqui na minha casa, ele falando mal dos pastores, na frente da minha filha, eu falei: aqui dentro você não fala mal de pastor. Mas eu me levantei com tanta autoridade, porque quando o homem não exerce o papel de sacerdote, alguém tem que exercer. E eu falei: aqui dentro você não brinca. E ele saiu, ele ficou até assustado comigo e nunca mais ele falou mal. E eu me lembro que quando ele chegou da cirurgia, eu falei: os pastores estão aqui, da igreja que eu estava. Os pastores estão aqui. Ele: chama eles que eu preciso falar com eles. Quando eles entraram ali dentro do quarto, ele falou: pastora, olha nos meus olhos, porque eu nunca te olhei nos olhos. Me perdoa. E ele ali pediu perdão ao pastor, porque eu tenho falado mal de vocês. E Deus começou ali uma grande obra, que eu ficava assim impactado. O que eu quero que você entenda com esse testemunho, que quando Deus começar a fazer algo na sua vida, você mesmo não vai entender todo esse processo. Você vai ficar espantado, de boca aberta, com aquilo que o Senhor vai fazer. Porque era isso que Deus estava mostrando para aquela mulher. Por causa da perseverança dela, ela enxergou 2 anjos dentro do túmulo, falando: mulher, por que choras? E o Senhor manda nos dizer: por que choras? Eu que farei na tua vida, eu que tenho visto a sua luta, o seu sofrimento, ele vai chegar ao fim. Eu irei agir por vós. Irmãos, e naquele hospital ali, tudo que eu tentei agir da minha maneira e da minha força, nada eu consegui. Mas quando o Espírito Santo, esse poder da ressurreição, entrou dentro da minha casa, ele falava comigo assim no hospital: sabe aquele quartinho que tem lá fora? Tira uns negócios lá que está dentro de uma caixinha. Eu pensei: não é possível que até hoje ele está fumando maconha. Eu achei que ele havia parado. Havia ainda droga lá dentro da minha casa, no quartinho. Ele falou: não me pergunta nada. Ele não tinha coragem de falar nem o nome. E eu fui lá no quartinho, peguei ele: joga fora. Ele falou: sabe aquelas cervejas que estão dentro da geladeira? Eu quero que você joga tudo fora. Você sabe aquelas imagens que estão lá no meu guarda-roupa, de Maria, todos aqueles quadrinhos? Eu quero que você joga tudo no lixo, porque agora eu conheço um Deus vivo. E ali naquele hospital ele foi batizado com o Espírito Santo. E ali ele pregava para todas as enfermeiras. Nós não temos noção do que é o poder da ressurreição, o que Jesus pode fazer. Mas nós, para entendermos a vontade, a gente precisa, ainda que a gente chega na igreja calambiano, desanimado, sem forças, não querendo servir ao Senhor, muitas vezes você vai chegar nessa casa sem ter desejo de fazer a obra, sem ter desejo de servir ao Senhor, mas você vai na força do Senhor, sem entender, ainda que o seu corpo não quer, ainda que você não deseje. Obedeça, permaneça e persevere na presença do Senhor. Você já pensou se ela tivesse desistido também? Se ela tivesse olhado para João e Pedro irem embora, ela falava: vamos embora também, para que eu vou ficar aqui, está vazio? Não, ela sabia que tinha que ter algo completo. Ela sabia que aquele Jesus que tirou ela de onde? Da miséria, da prostituição, da enfermidade, da vida de engano que ela levava. Ela sabia que aquele Jesus tinha algo poderoso para revelar naquela noite de domingo, naquela manhã de domingo para a vida dela.
Nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Ele não brinca. E Ele nunca falha. Quantas coisas começamos e paramos pela metade. Quantas situações na nossa vida que não foram resolvidas, que precisamos lidar com elas. Nós não temos como fugir, irmãos. Ainda que você esteja chorando. Porque Maria chorava. Se você for ler o texto, você vai ver quantas vezes ela chorava. Temos que permanecer. Que seja apenas para ganhar impulso e força para continuarmos. Ficar parados na presença do Senhor. Senhor, eu não me movo. Até essa área da minha vida ser liberta. Até essa área da minha vida ser transformada. Porque quando olhamos para dentro de nós, muitas vezes nós vemos atitudes e ações repetitivas. Que nós sabemos que precisamos ser libertos. Nós temos que estar parados. Mas nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos voltar para trás. Interessante que a palavra do Senhor fala assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o meu reino. Nós não podemos desistir. Nós não podemos olhar para trás, ainda que estamos cansados. Ainda que estamos sem forças, desanimados. Nós precisamos parar e ficar ainda como Maria estava, chorando, curvada. Mas os olhos dela estavam dentro do túmulo. E porque o olhar dela estava nele, buscando respostas, ela tem um encontro com aqueles anjos. Nós precisamos olhar e voltar para Ele, para de olhar para as circunstâncias. O Deus que você serve, Ele é poderoso demais. E Ele não vai deixar a sua história terminar assim. Ele tem um porquê de todas as coisas. E existe também tempo para todas as coisas. É o tempo de Deus, é da maneira de Deus. Não é do nosso tempo, não é do nosso modo, mas é do modo e da maneira do nosso Deus. E nós precisamos estar preparados e esperar com perseverança na presença dEle. Em Oséias 6,3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Conhecer ao Senhor, todo mundo pode conhecer. Mas aqui no verso fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Temos que prosseguir. Temos que insistir. Assim como Maria insistia. Não somente conhecer, mas prossiga. Queira conhecer mais desse Deus que você serve. Queira buscar mais da presença dEle. Para que Ele venha sobre nós como essa chuva seródia que rega a terra. Você sabe que chuva é essa? Essa era uma chuva que Deus, Ele derramava sobre o povo de Deus, sobre a colheita na primavera, para que o povo pudesse colher do melhor. Deus sempre quer nos derramar algo sobre nós que a gente não se espera. Algo muito mais, é uma chuva que vai vir sobre nós e mudar a nossa história, e mudar a nossa sorte. Porque esse é o propósito de Deus como filhos e filhas de Deus. Ele tem desejo de derramar essa chuva seródia sobre nós, que venha inundar o nosso coração. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós precisamos nos inundar da presença de Deus. É um tempo em que nas quartas-feiras aqui, nós precisamos estar aqui buscando, chorando na presença do Senhor, buscando a presença dEle. Porque como é certa, como a sua saída, como a alva, assim como o dia amanhece, é certa, Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Deus tem algo conosco aqui nesta manhã. Você não veio aqui por um acaso. Não era meu plano estar aqui trazendo essa palavra. Mas eu tenho aprendido que primeiro eu preciso receber a palavra. Eu não posso preparar uma palavra para pregar apenas. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. Porque muitos naqueles dias falarão: Senhor, Senhor, eu fiz isso no teu nome. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade.
A palavra primeiro precisa entrar em nós com profundidade. Nós precisamos ser, nós precisamos viver para que a gente venha ensinar. Tem muitas pessoas que perderam crédito. As pessoas não querem ouvir porque não condiz com aquilo que ela está vivendo. Muitas vezes nós vamos falar muito mais com o nosso caráter, o nosso testemunho de vida. O Senhor precisa vir com essa chuva e entrar e penetrar dentro de nós. E quando sair palavra, venha sair com a autoridade de Deus. Palavra que venha gerar efeito na vida das pessoas. As pessoas nesse tempo precisam ver algo sobrenatural. Então nós precisamos perseverar assim como essa mulher perseverou. Ela temia o nome do Senhor. Ela não levava as coisas do reino de qualquer maneira. Ela tinha temor em servir ao rei. Ela servia a ele com os dinheiros, seus bens. Ela estava sempre ali preocupada com Jesus, se havia faltado algo para ele. Porque ela temia ele. E era uma mulher perseverante, ela não olhava. Enquanto muitos estavam desistindo, ela permanecia. Porque ela sabia, ela tinha essa chuva seródia sobre ela. Profundidade com Deus. Ela sabia de onde Deus arrancou a vida dela. Eu sei de onde o Senhor me arrancou. Você sabe de onde que Ele te arrancou? Será se você estaria vivo aqui hoje? Se o Senhor não tivesse alcançado a tua vida, a minha vida, eu não estaria, com certeza. Eu não tenho dúvida que se não fosse o Senhor e a misericórdia e a graça dEle, eu não estaria aqui. E o último para a gente terminar, que eu vejo na vida desta mulher, porque ela tinha um espírito quebrantado. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Olha como que Jesus é lindo, olha como que Jesus ama ser amado. Ele te ama, mas Ele quer ser amado por você. Tem gente que acha que não. Que o amor dele é suficiente sobre nós. Mas nós precisamos ter atitude de amor. Termos um coração quebrantado, rendido aos pés do Senhor. Rendido à vontade do Senhor. Interessante que aqueles 10 leprosos, quando Jesus cura eles, os 10, um só samaritano volta para agradecer. Se Jesus não se preocupasse com a nossa gratidão, Ele não falaria nada. E Ele vira para aquele homem e fala: mas não foram 9 que eu curei? Porque só um veio agradecer. Com certeza Jesus, Ele amava a atitude desta mulher. E Ele vira e fala: mulher, por que tu choras? A quem procuras? É gostoso ser amado. Não é bom ser amado por alguém? Precisamos amar Jesus. Precisamos nos quebrantar diante dEle. Eu não estou falando aqui de choro, de um falso arrependimento, mas é de um quebrantamento. Senhor, eu estou aqui porque eu não sei viver sem a Tua presença. Eu não sei vocês, mas quando eu estou na presença de Jesus, enquanto eu não me quebranto, enquanto eu não sinto que o Espírito Santo me tocou ali, e que eu senti um quebrantamento, uma presença, porque a presença dEle traz um quebrantamento em nós, a presença dEle traz um renovo, uma vontade de ficar ali chorando, uma vontade. Hoje aqui pela manhã dava vontade, a gente passaria o dia aqui adorando o Senhor. Não é verdade? Estava uma unção, uma presença de adoração aqui, que não dá vontade de sair de perto dEle. Você fica ali quebrantado, sensível à voz do Senhor. Irmão, Jesus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado, contrito, o Senhor jamais desprezará. O Senhor não desprezou ela, Maria Madalena. E naquele momento, Ele se revela a ela. E é tão lindo que Ele vira para ela e fala assim: disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando disse, Rabone, que quer dizer mestre. A forma como Ele chama Maria, ninguém chamava ela. Com tanto amor, com tanta intensidade e mansidão. Ele fala, Maria.
E naquela hora ela tem a convicção que era o mestre, o rabi, aquele que ensinou todas as coisas para ela. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas. Nós estamos no ministério que a gente tem aprendido tanto a palavra do Senhor. E nós precisamos viver, ter prazer e nos deleitar. Sairmos daqui nos deleitando das coisas do Senhor, da palavra do Senhor. Porque só ela nos consola, só ela nos preenche, só ela nos alimenta. Irmãos, e por causa da atitude, do quebrantamento, Jesus não resistiu. Porque olha o que fala no final aqui. Disse-lhe Jesus, não me retenhas. Jesus estava numa missão. Ele precisava ir primeiro para o Pai. Mas a única mulher que teve a capacidade de paralisar Jesus e ir para a presença do Pai, cumprir o propósito, porque ele ainda não tinha ido lá, porque no verso fala isso. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhe, eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, e para o meu Deus e o vosso Deus. A gente nunca deve pensar que nós não somos nada. E ai daquele que acha que é alguma coisa. Nós não somos nada sem a presença de Jesus. Nós não somos nada sem Ele. E se existe alguma coisa boa em você, se existe algo bom em você e em mim, você pode estar certo que vem da presença dEle. Então Ele revela para essa mulher, Maria Madalena, o maior poder que a humanidade viu, o poder da ressurreição. A pedra removida, o nosso Jesus já ressurreto, com um novo corpo, que era um corpo ainda físico, mas era um corpo transformado. Era um corpo que tinha acesso a qualquer lugar, estar aonde ele quisesse. Maria teve o privilégio de ser a mulher que teve esse encontro com Jesus. Porque ela ouviu, ela foi sensível à vontade de Deus. Ela estava no lugar certo e na hora certa. Porque enquanto algo não se concluir na sua vida, não saia da posição, não se mova, não volte para trás. Ainda que você permaneça parado, chorando, continue ali. Porque com certeza o Senhor te levantará. E Ele vai usar anjos, pessoas na sua vida para dizer, por que choras? Deus não prometeu? Ele vai cumprir. Por que você está chorando? Você não sabe o que te aguarda, aquilo que eu irei fazer na tua vida. Pare de chorar, levanta a tua cabeça e faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Faça aquilo que o Senhor te mandou, te chamou para fazer. Deus tem muito para nos usar nesse tempo. Deus tem grandes coisas para falar através de nós. Ela se tornou a portadora, a qual foi lá e teve que contar para eles que Jesus havia aparecido para ela, que ele havia ressuscitado, que ele já não estava no túmulo e que o corpo dele não havia sumido, que agora ele estava vivo e que ele iria voltar. Rabassu decanta. O Senhor quer que nós também sejamos portadores das boas novas. Nós precisamos falar para o mundo aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. E isso começa dentro da nossa casa, na nossa vizinhança e até os confins da terra. Não podemos nos calar.